Olá, muito bem-vindos a mais uma gravação do Way Talks, o videocast podcast produzido pela Way Carbon. Hoje estou aqui com presenças ilustres, bons amigos de trabalho, para a gente falar sobre um tema muito tranquilo, muito leve, que ninguém tem dúvidas, todo mundo entende super bem, porque são 15 categorias distribuídas nesse trabalho. Nós vamos falar de escopo 3. Então, estou aqui com a Renata, não vai funcionar chamar ela de Renata, já vou falando, então vai ser a Renatinha. Ei, pessoal, boa tarde. Laura, obrigada pelo convite. Estamos muito felizes aqui, né Vitinho? Vai ser bem legal. Muito bom. E o Vitor? E aí, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí por nos receber, Laura. Também bem animado. Vamos lá, vamos bater um papo descontraído aqui, porque esse tema é bem leve, é bem tranquilo. Ninguém tem dúvidas, né? Quantos e-mails a gente deve receber sobre isso. Então, vamos lá. Escopo 3. Inventário de gás de efeito estufa, a gente tem lá as 3 categorias de escopo. Escopo 1 e 2 a gente já falou em outros episódios, a gente já comentou sobre o assunto. Tem um curso muito bom na Way Carbon Learning, se alguém quiser aprender mais sobre inventário de gás de efeito estufa. E tem um curso agora novo que a gente fez exclusivo para falar de escopo 3, que eu recomendo muito o pessoal assistir. Mas vamos desmistificar um pouco esse tema aqui hoje, falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, pergunta bem fácil. Até onde eu devo contabilizar o escopo 3? Eita, essa pergunta é difícil, hein? Céu é o limite? O céu é o limite total. É uma pergunta que muitos clientes chegam pra gente, né? Porque realmente são muitas categorias, existe uma complexidade muito grande, muitas vezes, de obter o dado, né? Então, isso dificulta muito a gente conseguir contabilizar as emissões de escopo 3 em sua totalidade ali. Mas eu acho que nós temos dentro das categorias, né, do escopo 3 principalmente, algumas categorias que talvez elas sejam mais fáceis de contabilizar, né? Para quem nunca contabilizou. Então, eu acho que elas são as que mais aparecem, né? Então, ali, viagens a negócios, resíduos, né? Então, essas a gente consegue ver com maior quantidade que as empresas reportam no inventário, né? Deixa eu pensar aqui. O céu é o limite em muitos casos. O que você acha, Vitinho? Eu acho que uma questão muito marcante, né, do escopo 3 é que ele é um escopo de sobreposição, né? Então, você consegue extrapolar toda a sua cadeia de valor ali antes da sua operação e tudo que acontece ali depois, né, sobrepondo por diversas outras empresas que estão ali como fornecedores, como clientes. Então, né, até onde vai o cálculo é muito limitado, né? Que nem a Renata já falou, pelo tanto de dados, pela profundidade que cada um quer chegar e analisar, e também pelos requisitos, né, que quer responder. Porque na prática dá para você fazer um cálculo assim, absurdamente completo e robusto, ou alguns cálculos um pouco mais simplificados, né, para começar ali o exercício, que é um exercício mesmo calcular. Certo. Vamos dar um passo para trás. Vamos falar um pouquinho sobre contextualizar sobre essas fontes de emissão e falar um pouco sobre essa complexidade desse escopo, né? Então, vamos entender o que tem dentro desse negócio todo de escopo 3. As emissões de escopo 3, né, são as emissões indiretas da sua companhia, né? E aí, quando a gente fala em emissões indiretas, né, tanto aquilo relacionado à sua cadeia de fornecedores, à sua cadeia, né, de stakeholders como um todo, os clientes, como também os seus próprios colaboradores, né? Então, a gente tem algumas categorias ali relacionadas ao transporte dos seus colaboradores, né, à questão da gestão dos resíduos. Então, é tudo aquilo que está envolvido de forma indireta nas atividades da empresa. Então, nós somos o escopo 3 de algumas várias empresas, né? E nós temos várias empresas que são nosso escopo 3. Por isso que essa categoria ela acaba sendo muito relevante e com grandes categorias, né? Dentro do próprio escopo, né? Então, a gente vai ele até 15 categorias, justamente porque existe uma gama, né, muito grande de fontes de emissão a serem abrangidas. Sim, e o escopo 3 ele tem um olhar muito assim de responsabilidade, né? Então,
quando a gente olha para as compras, só porque tem toda uma emissão de processos que aconteceu, só porque existe alguma empresa comprando, né, aqueles insumos, fazendo uso deles. E da mesma forma, né, depois que ele vende os produtos passam por uma outra série de processos de uso que também estão atrelados a emissões, né? E são emissões que só acontecem porque em algum ponto da cadeia, né, tem a atividade ali da empresa reportante. Então, né, por isso que essas emissões indiretas, elas englobam tanta coisa, né? Porque são todos os... tudo que extrapola, que acontece, né? Que nem quando você joga uma pedrinha na água e ela vai espalhando a onda, assim. O escopo 3 é isso. A atividade ali da empresa cria uma onda, né? De consequências que é basicamente as emissões de escopo 3. Adorei. Vou usar essa também. Essa é uma boa. Essa eu gostei. Às vezes, quando eu tento explicar um pouquinho sobre o escopo 3, eu falo assim, escopo 3 é simples. O seu escopo 3 é o escopo 1 e 2 de alguém. Exatamente. Não é tão simples, né? Mas, assim, é bem isso, né? Qualquer atividade, independente do que você faça, se você está contratando alguém, comprando alguma coisa, alguém emitiu, por isso que isso faz parte da sua cadeia. Mas é complexo, assim. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês os principais desafios em mensurar o escopo 3. Eu acho que em questão de mensuração, a gente pode colocar lá o top 1 é a obtenção do dado. Sim. Esse, assim, é disparado, né, o principal desafio, né, a maior dificuldade ali. O próprio GHG, né, ele liberou esse ano um questionário para as empresas respondentes. E aí, dentro desse questionário, né, tinha uma pergunta sobre os principais desafios do Scope 3. O GHG falou, qual é o seu desafio? Qual que é o seu desafio na sua contabilização do Scope 3? E assim, 87% das empresas que responderam realmente trouxeram a obtenção dos dados, né? É uma dificuldade, assim. Aí, depois dela, nós tivemos também o engajamento com a cadeia de fornecedores, né? Mas, assim, a obtenção do dado, porque, às vezes, é muito difícil você, igual, né, a gente falou, escopo 1 e 2 da sua outra empresa, mas às vezes a empresa não sabe o que é inventário, ela não sabe o que é escopo 1 e 2. Como é que você vai falar com ela? Então, você é meu escopo 3? Me conta aí o Papo seu de escopo. doido, né? Me conta aí o que é o seu escopo 1 e 2 para me colocar no meu escopo 3, sabe? Então, realmente é muito difícil você ter esse dado. Sim, tem dificuldades internas, né, dos dados, porque por ter toda essa amplitude, você precisa envolver a empresa toda numa coleta de escopo 3. Vai ser seu setor de compras, o setor ali que lida com os produtos, com os clientes, o setor que vai estar responsável pelas viagens, o RH, que às vezes é quem cuida ali na questão do deslocamento, quem faz o tratamento de resíduos. Então, tem todo um esforço interno para você conseguir coletar todas as informações. E aí, depois, vem todo esse esforço externo, né, de conseguir os dados realmente das emissões. Quando a gente pensa, por exemplo, num setor de varejo, né, para você ter uma blusa, você tem a parte da produção da matéria-prima, do fio, do tecido, da peça. Como é que você consegue, né, dado de tantos elos, né, que estão cada vez mais distantes ali da sua operação? Então, realmente é um desafio muito grande ali. E o desafio, às vezes, começa até antes, né? Até da empresa entender quais categorias ela tem que calcular ou não. Tem uma série de critérios, né, envolvidos para serem avaliados. Hoje, assim, a gente até tinha, né, até o final do ano passado, ainda a ferramenta da Quantis, que foi descontinuada. Então, hoje, assim, é mais um desafio ainda a gente conseguir limitar quais categorias, de fato, são relevantes para o meu negócio, né? Para a minha empresa, porque até o próprio GHG ele mesmo, né, colocou esse obstáculo para a gente conseguir dar continuidade, né, nessa contabilização mesmo. Sim. Para quem nunca ouviu falar do que é a ferramenta da Quantis, que nós estamos nessa agenda aí faz uns aninhos já, e aí dói, né? Mas assim, o que é a ferramenta da Quantis? Era, né? Era, né? Era. Era uma ferramenta, né, que a própria equipe do GHG, eles disponibilizavam para a gente conseguir mensurar quais são as categorias relevantes, né, baseada no método do Spend Based, né? Então, quanto que você, como empresa, gasta com os seus principais fornecedores, né? Então, compra de serviços, né? Compra de materiais, transportes ali. Então, toda essa parte do valor monetário mesmo, quanto que a empresa coloca de esforços ali, a gente conseguiria mais ou menos mapear, claro que tem uns fatores de emissão específicos para cada categoria,
o que de fato, né, baseado no tanto que eu invisto de valor monetário mesmo, o quanto que isso representa para a minha empresa em termos de emissão. Então, a gente já conseguiria mais ou menos identificar quais seriam aquelas categorias e, dentro das categorias, as principais fontes de emissão. Né? E aí... Acabou. Mas não tem problema, sabe por quê? Vitinho e a equipe criaram uma própria. Isso aí. Então, assim, fico super tranquilo com relação a isso. Já sabendo disso, né? A própria Quantis tinha comunicado há um tempo atrás do pessoal, quem usava a ferramenta. E aí a Way desenvolveu uma ferramenta própria que a gente consegue fazer essas estimativas e ajudar as empresas nesse cálculo específico, que não é uma coisa muito trivial, assim, né? Então... Não, de forma alguma, porque até quando a gente limita, vai falar só de uma categoria, compras. Você chega ali, são bancos de dados infinitos, com diversos setores envolvidos, né? Então, até para fazer uma análise assim, de materialidade já envolve, né? Muito dado, muita informação. Mas a ferramenta está aí com o objetivo de facilitar, automatizar um pouco, né, esse processo todo, porque, né, pensar, o inventário é um ciclo de um ano, né? Haja braço para repetir um processo tão robusto todo ano. É isso. Renatinha, conta um pouquinho para a gente como é que tá. As empresas estão reportando Escopo 3? Estão. No ciclo agora, né, 2024, a gente marcou, né, teve um marco ali grande do GHG de cerca de 1 bilhão de toneladas de emissão de escopo 3 reportadas. Então, assim, isso é, assim, pela primeira vez, né, então as empresas estão realmente reportando. Isso é muito alto, isso representa mais de 80%, acho que 84% mais ou menos, das emissões reportadas no ciclo. Então, assim, as empresas realmente estão... É só um pouquinho. É muita coisa de escopo 3, né, em termos de volume. E a cada ano que passa, realmente, a quantidade de empresas, né, que tem reportado as suas emissões, ela tem aumentado. Então, se eu não me engano, está na faixa ali de uns 80%, né, das empresas que reportam dentro do registro, elas reportam escopo 3 também, pelo menos alguma categoria de escopo 3, sabe? E isso não vale só para as empresas que já participaram do programa, né? Então, para as novas empresas que adentraram no ciclo esse ano também, elas também já entraram reportando escopo 3. Assim, mais de 70% já estão entrando, reportando alguma categoria. As principais, né, continuam sendo o que o GHG chama de administrativas, que são, né, da categoria 4 ali, né, transporte, distribuição upstream, resíduos, viagens a negócios e deslocamento de colaboradores, porque muitas vezes essas informações estão dentro de casa. Mais fácil, né? Então, é mais fácil da gente contabilizar. E dentro dessas categorias, né, a que é mais reportada é a de viagens a negócios. Acho que mais de 70%, 75% das empresas reportam viagens a negócios, né? Porque você tem o dado ali dentro de casa, né? Você sabe quantas viagens, para onde você viajou, né? Os seus colaboradores fizeram as viagens aéreas, valor gasto com reembolso, táxi, Uber, né? Essas informações a gente acaba tendo. E as outras também, né? Então, você tem que ter informação de quanto de resíduo, né? Massa de resíduo você destinou para tratamento externo. Mas, assim, dentro dessas, eu acho que dessas 4, né, falando... Aqui eu vejo que os clientes têm mais dificuldade de reporte, deslocamento de colaboradores, porque é um cálculo muito complexo quando a gente pega, né, empresas aí com 5 mil, 10 mil colaboradores. Você tem que tirar algumas, sei, uma base, alguns assumptions você tem que fazer para entender esse negócio. Umas estimativas. Você vem como, né? Qual caminho? Então, assim, fica um negócio meio... Que tipo de veículo? Uma série de questões. Pega 3 modais para chegar e como é que você contabiliza a distância de cada um. Como é que complicado. Você define, né, a distância? Então, é muito complexo até por conta da própria base, né? Porque, às vezes, assim, um colaborador, ele está alocado no escritório, mas aí ele cadastrou o endereço dele de outro estado, né? Então, ele não atualizou. Então, essa base também já é bem complexa. E de transporte, né? Então, quando a gente pega a categoria do próprio upstream, né? Que muitas vezes a gestão da logística está dentro de casa também. Nas informações que a gente vê, assim, o cálculo é muito, muito difícil, porque é uma base muito grande. Sim. É muito grande de se calcular, né? De entender ali qual que é o volume mesmo, né? Da minha distância percorrida por mês
para a minha parte, para a minha parcela, e a gente entra, enfim, vários detalhes de transporte fracionado, transporte dedicado. Isso nós estamos falando só de uma categoria. Agora imagina as outras 14. Exato. Essas eu acho que elas têm um facilitador, né? Que na própria planilha de cálculo do Programa Brasileiro GHG tem a estrutura, né, para calcular essas categorias. Então, tem bancos de fator de emissão padronizados, porque quando extrapola para as outras, além de ter o desafio de coleta de dados, você precisa conseguir essas informações de fatores de emissão em busca de outras bases, até de artigo na literatura para conseguir algumas formas de cálculo, às vezes são necessárias quando vão para as outras. E o GHG ele tem ampliado, né, as categorias dentro da ferramenta. Isso é bem legal, porque se a gente pega a ferramenta uns 5, 6 anos atrás, eram, assim, viagens a negócios e só viagem aérea. E resíduos. E resíduos, basicamente. E aí eles estão cada vez mais colocando mais categorias para auxiliar as empresas a calcular e incentivando, né? Democratizar o escopo 3. Exato. Tá certo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Assim, é mandatório o reporte de escopo 3? E assim, alguns lugares a gente já está vendo... Bom, vamos lá. PL de carbono foi aprovada, deve ser sancionada daqui a pouco. Então, a gente deve ver um movimento muito claro, que a gente falou isso em alguns episódios que a gente comentou sobre o mercado de carbono, de uma obrigatoriedade das empresas começarem a reportar o seu inventário. E a gente sabe que é escopo 1 e 2. Né? Muito dificilmente vão colocar alguma obrigatoriedade de escopo 3 aí, pelo menos Brasil, né? Nessa linha de como é que vai ficar. Mas não é trivial, e também não é uma coisa que precisa se entender um pouco melhor, porque é aquela coisa, né? O seu escopo 1 e 2, o seu escopo 3 é escopo 1 e 2 de alguém. Então, assim, pode ser que algum fornecedor seu seja regulado. Então, assim, você precisa começar a ter acesso a essa informação cada vez mais. Então, vamos lá. É mandatório hoje? E, assim, aonde ele é mandatório, o reporte? Hoje ele não é mandatório na maioria dos reportes, né? É uma boa prática o reporte, mas, se eu não me engano, aqui no Brasil, hoje, vamos dizer, mandatório mesmo, assim, que eu vejo que empresas que não contabilizaram, passaram a contabilizar por conta desse reporte específico, é o ICA2 da B3. Porque ele precisa reportar, né, a categoria de transporte e distribuição upstream e viagens a negócios. Essas duas, assim, o ICA2 pede para poder reportar. E se você não reporta, por que você não está reportando? Né? Porque não é relevante. E, assim, eles questionam bastante, né? A gente teve muita empresa esse ano mesmo que foi questionada do porquê que os valores de transporte e emissão upstream estavam baixos ou não foram calculados, né? Então, esse eu acredito que seja o principal. Os outros, né, mais regionais, então, CETESB, NEA, até as próprias setoriais, a ANP, ainda assim são voluntários, né? O próprio GHG também é voluntário. Assim, em termos de reporte, né, a gente não vê tanta obrigatoriedade, mas tem havido muita cobrança, né? As empresas que estão se engajando, avançando na agenda, elas começam, né, quanto mais influência elas têm, elas começam a procurar mais dos seus fornecedores, dos seus clientes, essas informações, para conseguirem, né, mapear melhor os seus próprios processos mesmo. E quando a gente fala também de estabelecer metas baseadas na ciência, aí é um mundo em que entra toda a questão assim, que o escopo 3 para eles passa a ser realmente obrigatório. Aí eu posso comentar aqui um pouquinho mais. Isso. Que, né, a gente vem enxergando, né, esse crescimento das empresas assumindo esse tipo de compromisso, que são as metas que são alinhadas ao Acordo de Paris. Né? Então, são metas que têm premissas científicas que elas estão contendo o aumento da temperatura média global, são reguladas todas por uma instituição que é a SBTi, e uma das etapas para você poder definir suas metas é você informar suas emissões de escopo 3. E não tem justificativa aceita para relevância das categorias que não seja um número, que não seja um dado calculado, né? Mesmo que tenha algumas premissas, algum grau de incerteza, mas para isso você precisa contabilizar de alguma forma. Você só não precisa se não for aplicável para você, né? Você
por exemplo, não tem um arrendamento, então você não vai calcular, né, a categoria de arrendamentos. Mas, fora isso, para eles é um cálculo obrigatório, e aí depois isso destrincha, né, nas metodologias de definição das metas mesmo, mas tem sido um dos grandes mobilizadores para que as empresas passem a calcular com mais afinco o escopo 3. Eles pedem uma série de informações durante todo o processo de validação das metas. Eles cobram, perguntam, questionam da mesma forma que você trouxe, Renatinha. Eles perguntam, por que não tem tal informação? Qual foi a fonte que vocês usaram para definir essa premissa? Então, isso tem sido muito positivo, né, para as empresas voltarem o olhar para isso, e vai cumprindo justamente a função do escopo 3, que é engajar a cadeia, porque as empresas são obrigadas a calcular aquilo, então elas vão envolvendo as outras, e à medida que envolve, né, elas vão puxando, né, essa análise. Quanto, né, se uma empresa é muito grande, ela tem muita influência, ela consegue até mesmo ajudar os seus fornecedores no cálculo das emissões deles e avançar toda essa gestão de emissões, né? Eu enxergo eles como uma alavanca muito positiva para trazer os olhos ali para o escopo 3. Eu diria até que é um ordenamento do mercado, né? Sim. Porque, assim, chegava a ser sacanagem, por exemplo, um banco falar que ia ter uma estratégia net zero só reduzindo escopo 1 e 2. Vai fazer o quê? Desligar o ar-condicionado. É isso que você vai fazer, né? Parar de usar a garagem, não tem mais luz agora, tá? Iluminação natural. Porque era isso, né? Sim. A gente vê prédios administrativos, as emissões dessas atividades não estão na sua atividade física, né? Não tem uma emissão grande. Sim. Mas quando você olha a categoria tipo de financiamento, tá todo ali, né? Então, beleza, o seu prédio é eco-friendly, você usa placa solar e está financiando óleo e gás. Assim, você não está resolvendo absolutamente nada. Sim, tem uma imagem muito legal que a gente usa, que é a do iceberg, né? Que a gente fala que os escopos 1 e 2 são a pontinha do iceberg, e o escopo Bem 3 é linha, aquela parcela gigantesca. Lá embaixo é Tem empresa que o escopo 3 supera 90%, sabe, do inventário. Então, é o que você falou. E a própria regra do SBTI, né? Então, assim, para você ter uma meta alinhada com a ciência, Você precisa dependendo da relevância, do tamanho, a meta tem que englobar uma redução de emissões no escopo 3 também. Sim, exatamente. Hoje, no Brasil, a gente tem uns 40 empresas com metas baseadas na ciência aprovadas, e mais ou menos metade dessas tem alguma meta de escopo 3, seja de curto ou longo prazo. Mas, com certeza, as que não têm meta é porque elas calcularam seu escopo 3 e ele realmente, no caso delas, não era tão relevante, né, numericamente. Mas, com certeza, teve uma avaliação. E as que têm metas de escopo 3, né, é interessante, porque são setores que estão envolvidos com transporte, que estão envolvidos, né, com essas cadeias muito complexas, porque tem alguma ligação com varejo, venda de produtos de uso, né, final, assim. Então, faz muito sentido que essas tenham um escopo 3 extremamente relevante, então que elas tenham compromissos, né? As outras podem ser empresas que encaixaram em alguns outros critérios, mas, né, pelo menos assim, já tem tido, né, esse movimento aqui também no Brasil, apesar de todos os desafios de contabilização. Você falou de CO2, me lembra também que outros índices de mercado também usam essa questão do escopo 3. Dow Jones, Sustainability Index, PED, CDP, que querendo ou não, muitas empresas, a gente ajudou muitas empresas no ano passado, e com certeza vamos ajudar muitas nesse próximo ano, e vem colocando uma pressão muito grande para que as empresas olhem, né, e façam um exercício mesmo de pega cada uma das categorias, vê se é relevante ou não é relevante, que é um serviço que vocês têm feito muito, né, Vitinho? A gente tem ajudado muitas empresas a fazer o tal do screening de escopo 3. Né? Queria que você contasse um pouquinho do que é esse escopo para a gente. O screening nada mais é do que uma análise de materialidade. Então, ele é um cálculo de emissões menos preciso, né, menos aprofundado, para que você consiga entender quais são as principais fontes de emissão e depois aprofundar e avançar o cálculo delas, porque só com o screening dificilmente você consegue estabelecer uma estratégia de descarbonização, por exemplo. Então, né, é um primeiro passo para a empresa entender a magnitude que aquilo pode assumir e o que realmente é o foco, porque ela pode avançar naquilo que for mais representativo e o que for menos representativo, né, vai chegando um pouco depois ou se mantém num cálculo um pouco mais simplificado, porque naturalmente o escopo 3 vai depender de premissa. Então, você tem que escolher essas batalhas. Qual que você vai correr atrás de desvendar. Fazer o céu ser menos limite, né? Tentar colocar um limite no céu ali. Porque, né, às vezes assim, chega a empresa,
não, eu tenho 2.000 fornecedores, eu vou calcular a categoria 1 disso tudo? Não, você vai pegar ali 5 fornecedores são responsáveis por 75%, eu vou atrás deles para conseguir melhores dados e dos outros eu vou acompanhando, né, de maneira um pouco mais estimada por enquanto. É natural que precise haver uma priorização, não tem nem recurso dentro das empresas, nem mão para conseguir fazer isso tudo. Mas tem ferramenta. Tem ferramenta. A gente tem ferramenta. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? A gente tem o Ecosystem, né, o nosso módulo lá de gestão de emissões, e a gente tem ajudado muitas empresas a fazer cálculo de escopo 3. Muitas empresas, assim, eu acho que hoje, assim, eu acho que não temos nenhuma empresa que calcula apenas emissões de escopo 1 e 2, né, nos seus inventários, assim, todas elas já começaram a contabilizar as emissões de escopo 3, ou planejam, né, assim, aumentar, né, a quantidade de categorias. Isso é um papo que a gente, né, em contato com os clientes, sempre também estimula eles a contabilizar cada vez mais. E essa categoria aqui, vocês acham que a gente consegue ter esses dados, né? Realmente questiona eles dessa possibilidade para que cada vez mais eles consigam colocar isso no inventário. É claro que a gente não vai questionar o cliente, né, para colocar um esforço muito grande numa categoria que para ele não vai ser relevante. Então, se a gente pega, por exemplo, né, o setor de construção, por exemplo, que as emissões de escopo 3 deles, né, da categoria 1 de bens e serviços comprados, é 90%, né? Eu não vou pedir ele para colocar esforços, né, para contabilizar, por exemplo, as emissões de deslocamento de colaboradores do corporativo, né? Que, assim, é irrelevante. Perto do tanto de cimento e concreto, é totalmente irrelevante. Eu falei assim, é um cálculo que, às vezes, assim, eles vão colocar muito esforço, porque é um cálculo, né, complexo, trabalhoso ali, e aí vai representar menos de 1%, né, do total das emissões. Então, dentro do ecossistema mesmo, a maioria das empresas já tem. E a gente, dentro dos novos clientes também, né, se é uma empresa que nunca chegou a fazer inventário, a gente dá essa possibilidade de contabilizar as emissões administrativas, né? Então, vamos contabilizar viagens a negócios. Vamos começar do zero, pelo menos 1, 2, talvez, 3. Vamos ver o que a gente consegue contabilizar agora. E aí, a partir do momento, né, que a empresa vai criando essa maturidade, ela vai conseguindo expandir, né? É uma coisa natural mesmo, né? É um exercício que elas vêm fazendo, né? E elas também, engajadas, retornam para a gente para colocar, sabe? Então, é bem legal o sistema. Eu acho isso muito legal que você falou, que é um exercício, né? Ninguém começa o escopo 3 perfeito. Então, você calcula, no próximo ciclo você melhora, depois você melhora. Na verdade, né, ele nunca vai estar 100% pronto. A empresa, ela muda, né? E o escopo 3, ele é muito sensível, ele vai mudar junto. Então, é sempre um esforço, né, de melhorar, de padronizar, de criar métricas internas, né, para contabilizar. Eu acho importante, né, não ter medo de começar. Pode assustar, às vezes, com o volume das emissões, mas é isso, não tem como melhorar se não encarar e descobrir o problema, né, o mais cedo possível. E aí eu queria entrar nesse ponto, assim, porque qual que é a importância para as empresas calcularem o escopo 3 dentro da sua estratégia? Nós temos que chegar a 1,5 grau. Já está difícil, bem difícil. Assim, qual que é a importância de ter isso mapeado e começar a realmente olhar com critério para esses números? Eu acho que um ponto muito importante é o que você comentou, assim, da relevância. As empresas, elas podem estar agindo sobre uma parcela que, no final das contas, não vai trazer todo o resultado necessário. Papel, faça reciclagem. Não que não seja importante, mas aí... Dependendo, né, dos casos, né, tem empresa que realmente o foco vai ser nos resíduos, mas ela precisa ter uma noção, né, se está agindo, se está dedicando esforço no que realmente vai fazer diferença. A gente quer, a gente quer agir onde vai ter impacto. E o escopo 3, né, ele é muito importante para trazer a prioridade adequada. Exato. Eu acho que, considerando até esse número mesmo do próprio GHG, né, de 1 bilhão de emissões, né, então você vê realmente o impacto do seu terceiro, né, da sua cadeia ali, né, dentro da contabilização das emissões. Se a gente olha só para dentro de casa, isso vai representar 15%, 16%, que é o próprio dado do GHG. Então, isso é muito pouco comparado ao que a gente precisa fazer. Então, eu acho que esse senso, né, de realmente não pensar só no nosso, mas pensar também, né,
em toda a sua cadeia de stakeholders, isso é muito importante, porque senão a gente não vai conseguir atingir no limite de 1,5 de jeito nenhum. É realmente engajar, é correr atrás. Eu vejo que também, né, dentro desse setor de construção, as empresas elas têm realmente assim corrido muito atrás. Muitas empresas do setor de construção, né, pega ali concreto e aço, né, que são os maiores de cimento, elas realmente assim estão correndo atrás das empresas de siderurgia, estão correndo atrás das empresas de cemitério, falando, não, me pega aí sua pegada de carbono, vamos tentar reduzir isso aí. As próprias empresas do setor de construção querem reduzir, porque realmente para eles é o maior impacto, né? Então, você vê realmente o mercado um ajudando o outro, Sim. sabe? E são eles que vão ter recurso e tecnologia, né, para às vezes conseguir apoiar. Que às vezes a cadeia de fornecedor é composta de vários pequenas empresas, pequenos agentes ali que dependem, né, desse apoio. E também já tem muita organização setorial mesmo, tentando já avaliar o escopo 3 dos seus setores aqui no Brasil, trazer essa visibilidade, né, e conseguir envolver todos os níveis ali que fazem parte do setor. E é muito legal isso, porque eu acho que dos grandes, maiores, né, emissores no Brasil aqui, a gente pega empresas, né, do setor extrativista, até agropecuária. Quando a gente pega uma empresa do setor agro, assim, né, própria pecuária mesmo, a emissão, dentro ali, quando o gado chega dentro de casa, ele fica 1 dia, 2 dias. Mas aí a vida inteira do gado que passou lá no fazendeiro... Passou em vários fazendeiros. Porque assim, tem a principal diferença entre o boi e a soja é que o boi anda, né? É super complexo esse negócio. Então, assim, o boi, né, 2, 3 anos ali, né, na fermentação, né, emissão de metano, aquela emissão a gente deixa escondida. Mas depois, né, ou até mesmo a parte de transporte, né, o transporte mesmo da carne para a China, para outros lugares, a gente acaba omitindo ali, né? Não consegue ver, porque eu estou focada no meu escopo 1 e 2, que muitas vezes não é tão relevante assim. Então, a gente realmente precisa abrir esse leque, né? Para o escopo 3 mesmo. Então, vamos lá, para fechar. Dica de ouro para quem está começando a fazer o escopo 3. Vem que a água tá quentinha. É isso. Céu é o limite, mas tá tudo bem. Estuda bastante, separa tempinho aí para conseguir analisar, é muita informação, né? Então, é importante dedicar realmente. Acho que o ponto de partida vem daí. Tá com vontade de encarar esse desafio. Eu acho que o conselho principal se você não contabiliza, contabilize. Começa dos mais simples. Sim. Hoje existem já muitos recursos, né, para você começar a contabilizar. É o que a gente conversou, né? Não precisa começar assim, nossa, eu vou contabilizar as minhas 15 categorias. Não. E o primeiro não vai sair perfeito. Não vai sair um Frankenstein, uma coisa esquisita. É isso. Começa a dar visibilidade para esse dado e depois você vai, aos poucos, né, criando essa maturidade de contabilizar as outras categorias. Dentro da ferramenta do próprio GHG, existe já essa possibilidade de você calcular algumas, né, categorias. Resíduos, você já sabe ali mais ou menos o quanto que você destina de resíduo por ano. Viagens a negócios, né? Porque é um dado financeiro, em tese, você já consegue... Em tese é mais fácil. É mais muita fácil. empresa de viagem consegue ajudar com fornecimento de dados, né? Aproveita o que a cadeia de valor está oferecendo ali de ajuda. Exato. E depois vai criando, né? Depois faz um screening, entende o que é material. Uhum. Aí você começa a aprofundar um pouco mais nessa agenda também. Sim. Exato. Pessoal, comecem. Sim. É isso. Gente, foi um mega prazer conversar com vocês. Espero que tenha ajudado, né, um pouquinho a entender esse universo de escopo 3. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada, Laura. Obrigada, pessoal.